Introdução. Na pilha de correspondências que guardava o meu retorno para casa, havia um bilhete dizendo que Lars Green telefonara e gostaria que eu retornasse a ligação. Veja, Lars é um dos meus amigos mais queridos, casado com outra amiga querida, Elizabeth Elliot. Então, eu telefonei. Elizabeth atendeu, surpresa por Lars ter ligado para mim sem saber do que se tratava. Você está trabalhando em outro livro? Perguntei a Elizabeth. Ela respondeu que acabara de terminar Paixão e Pureza. Achei que essa notícia não poderia ser mais oportuna, mais certeira, e disse-lhe que já estava ansiosa para lê-lo. Quando Les ligou de volta, e eu sorri ao saber que ele o fizera sem dizer nada a Elizabeth, indagou se eu estaria disposta a ler o manuscrito, acrescentando que entenderia se eu estivesse muito ocupada. Quando você está tão interessado em um assunto, sente-se privilegiado em receber uma prévia, e foi o que eu disse a Lars. Hoje, o manuscrito chegou, e eu me sentei para dar uma olhada. Ele prendeu minha atenção desde o princípio. Não era o que eu esperava, é claro. Eu sabia que qualquer livro escrito por Elizabeth seria bem escrito e merecia ser lido. Mas este é um livro sobre como colocar sua vida amorosa sobre a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. Elizabeth o tornou calorosamente pessoal, ilustrando esse tema com memórias, diários e velhas cartas de amor para Jean Elliot. Ela escreve de uma forma ao mesmo tempo pungente e comedida. Entremeadas ao longo do livro encontram-se ricas e certeiras palavras da Bíblia, belos hinos antigos, citações de autores favoritos, todos apropriados para satisfazerem uma necessidade vívida. Não o larguei até concluir a leitura. Pensei na confusão dos jovens de hoje e também dos mais velhos, sejam cristãos ou não cristãos, e desejei que todos pudessem partilhar da história de amor de Elizabeth e Jean Elliot, uma trajetória bem-sucedida, embora breve. Pelo fato de eles haverem seguido expressamente as instruções divinas, alguém disse que a melhor maneira de provar que algo está torto é compará-lo a algo reto. Assim, em meio ao pensamento demasiadamente sinuoso dos dias de hoje, Elizabeth Elliot Green propõe pensamentos retos e, portanto, lindamente inesquecíveis. Ruth Bell Graham. Capítulo 1. Eu, senhor, solteira? Não havia muito a ser visto da janela. A principal atração eram as latas de lixo atrás do refeitório. As janelas fechadas não evitavam nem o enorme barulho da coleta de lixo matinal, nem o aroma fétido da comida do dia. No entanto, eu me sentia radiante por ter aquele pequeno quarto. Era um dormitório só para mim. O que eu desejava havia algum tempo e, finalmente, quando estava no último ano da faculdade, consegui. Ali havia uma cama, uma cômoda, uma estante e no canto da janela uma escrivania com uma cadeira de espaldar reto e um abajur. Um lugar de solidão e silêncio, um aposento do tipo em que, segundo Jesus, deveríamos entrar para orar. Eu estudava e fazia algumas das minhas orações na escrivania. Havia árvores de bordô e um velho olmo por trás das latas de lixo. E com bastante frequência eu me distraía com a multidão, o bando, o enxame, de esquilos que lá viviam. Eu ficava observando sua preparação para o inverno, correndo para cima e para baixo, transportando freneticamente provisões, reninhando, tagarelando, sacudindo o rabo. Via as folhas de bordô mudarem de cor e caírem. Testemunhava a chuva grudá-las na calçada escura. Via a neve cair sobre aquelas árvores e latas. Para mim, não é nem um pouco difícil ver-me de volta na cadeira daquela escrivania. Agora, ao me sentar a uma escrivania diferente e ler as cartas de jovens perplexos, volto a ser aquela garota que ficava contemplando a neve. O que eu vestia não era muito diferente do que elas vestem agora. A moda facilmente se repete a cada ciclo de 35 anos. Eu tinha 2 saias, 3 suéteres e algumas blusas. E fazia o possível para misturá-los e combiná-los para parecer que eu estava usando roupas diferentes. Nas quartas-feiras isso era fácil.
Na turma do último ano, todos usavam o mesmo blazer de lã azul com o emblema da faculdade costurado no bolso do peito. Meu cabelo me dava um trabalho terrível. Era louro, sem ondulação e crescia cerca de 3 centímetros por mês. Como teria sido fácil deixá-lo longo e liso. Isso, porém, era impensável naquela época. Meus cachos eram todos artificialmente produzidos. Eu conseguia pagar apenas um tratamento permanente por ano. No intervalo, eu dependia do antigo sistema de bobs, enrolando mechas de cabelo em volta do meu dedo todas as noites antes de ir para a cama e prendendo-as com grampos de cabelo. Se não havia muito que eu pudesse fazer com meu cabelo, menos ainda com meu rosto. Como a maioria das garotas, eu gostaria de ser bonito, mas parecia inútil tentar mexer demais no que me fora dado, exceto por um cauteloso toque de batom claro, algo chamado tange, que custava 10 centavos, e um pouco de pó no nariz. Naquele ano, talvez mais do que nunca, eu precisava daquele quarto minúsculo e aconchegante. Algumas questões que definiriam o curso da minha vida precisavam ser resolvidas. No verão anterior, eu havia cessado de orar para saber se deveria ou não ser missionário. Sim, eu deveria. Depois do que meus amigos entre os irmãos Fleming chamavam de exercício, as pessoas agora o chamariam de luta. Isso finalmente ficou claro. A luta não tinha a ver com alguma indisposição para cruzar um oceano ou viver sobre um telhado de palha, mas com saber se aquilo era ideia minha ou de Deus. Se eu deveria ser cirurgiã, abre parênteses, eu amava dissecar coisas, fecha parênteses, ou linguística. Cheguei à conclusão de que o chamado vinha de Deus e era um chamado para a linguística. Busquei a certeza do Senhor e a obtive. Então estava tudo resolvido. Mas havia outro assunto a tratar que não estava nem um pouco encerrado. Era aquele para o qual Deus sabia que eu precisaria de um aposento. Tratava-se de ficar sozinha pelo resto da minha vida. Eu dizia, eu, Senhor, solteira? O assunto parecia intrometer-se entre mim e meus livros de grego, quando eu me sentava à escrivaninha, ou entre mim e minha Bíblia, quando eu tentava ouvir Deus falar. Era um obstáculo às minhas orações e um motivo de sonhos recorrentes. Com frequência, eu falava a esse respeito com Deus. Não me lembro de tê-lo mencionado a ninguém por muitos meses. As duas moças que dividiam o apartamento do qual meu quarto fazia parte não eram exatamente do tipo popular, pessoas de quem eu pudesse sentir inveja. Eram moças tranquilas e sensatas, alguns anos mais velhas que eu. Uma estudante de música que passava a maior parte do tempo praticando órgão no conservatório, outra, uma ex-Weave, o braço feminino da Marinha, que era especialista em tricotar meias. Ambas, na verdade, produziam incontáveis pares de meias e luvas e os despachavam pelo correio para algum lugar. Você fica meio perdida ao segurar uma agulha, não é? Sugeriu Midin um dia. Comparada com aquelas duas, sim, eu ficava. Depois da faculdade, Jean se casou. Bárbara ainda está solteira. Não me lembro de ter com elas qualquer conversa sobre amor e casamento. Embora talvez tenhamos conversado, sim, em alguma ocasião. Mas estou perfeitamente certa de que, para nós três, ser solteira significava uma coisa: virgindade. Se você fosse solteira, não teria ido para a cama com homem nenhum. Se fosse ficar permanentemente solteira, nunca iria para a cama com homem nenhum. Isso foi há muitos anos, claro. Porém, mesmo naquela época, qualquer pessoa que acreditasse seriamente nisso e agisse de acordo com essa diretriz seria vista por muita gente como excêntrica. Talvez estivéssemos em minoria. Não tenho como estar certa disso. Sem dúvida, a maioria professava crer que o melhor seria restringir a atividade sexual ao cônjuges, independente de suas vidas privadas demonstrarem ou não essa convicção. Agora, porém, no início do século XXI, os tempos mudaram. Dizem eles, por milhares de anos a sociedade dependeu de alguma aparência de ordem em matéria de sexo. Um homem tomava uma esposa ou esposas de alguma forma regularmente prescrita e vivia com ela ou com elas, segundo regras reconhecidas.
somente para o seu próprio risco. Ele mexeria com a mulher de outro homem. Uma mulher sabia que possuía um tesouro inestimável, sua virgindade. Ela aguardava com zelo para o homem que estivesse disposto a pagar um preço por isso. O compromisso de se casar com ela, e com ela somente. Mesmo em sociedades em que a poligamia era permitida, havia regras que governavam as responsabilidades entre os cônjuges, regras das quais dependia toda a estabilidade da sociedade. De alguma forma, tivemos a ideia de que estamos autorizados a esquecer todos os regulamentos e sair impunes. Os tempos mudaram, costumamos dizer. Finalmente estamos liberadas de nossas inibições. Agora temos sexo e a garota solteira. Temos liberdade. Podemos de fato ter tudo isso sem estarmos amarrados. Se quiserem, as mulheres podem ir à caça, assim como os homens. Os homens não são homens a menos que provem sua masculinidade seduzindo o maior número possível de mulheres ou de homens, pois agora podemos escolher segundo a preferência sexual. Podemos ir para a cama com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo que nós. Isso não importa, uma mera questão de gosto, e todos nós temos direito aos nossos gostos. Todos são iguais, todos são livres, ninguém mais está preso nem precisa negar nada a si mesmo. Na verdade, ninguém deve negar a si mesmo algo que deseje ardentemente. Isso é perigoso fazê-lo. Não é saudável, é doentio. Se isso o faz sentir-se bem e mesmo assim você não o faz, é paranoico. Se não o faz sentir-se bem, mas ainda assim você o faz, é masoquista. O motivo pelo qual minhas colegas de quarto e eu acreditávamos que ser solteira era sinônimo de virgindade não era o fato de sermos estudantes universitários naquela época. Uma época em que todo mundo acreditava nisso. Não era por sermos ignorantes. Não era por sermos ingênuos demais para ouvir que as pessoas têm cometido adultério e fornicação há milênios. Não era porque ainda não havíamos sido liberadas ou porque éramos completas idiotas. A razão para isso era o fato de sermos cristãs. Nós valorizávamos a santidade do sexo. Eu me sentava àquela escrivania perto da janela e ficava refletindo constantemente e intensamente acerca do casamento. Eu sabia o tipo de homem que queria. Teria de ser um homem que valorizasse a virgindade, assim como a minha, tanto quanto eu. O que as mulheres de hoje querem? O que os homens querem? Quero dizer, bem lá no fundo, o que eles realmente querem. Se os tempos mudaram, as aspirações humanas também mudaram? E o que dizer dos princípios? Os princípios cristãos mudaram? Eu digo não às últimas 3 perguntas. Um enfático não. Estou convencida de que o coração humano anseia por constância. Ao renunciarmos à santidade do sexo em troca de dar uns amassos e transar de uma forma casual e indiscriminada, renunciamos a algo sem o que não podemos viver bem. A monotonia, enfado e tédio absolutos na vida como um todo quando a virgindade e a pureza não são mais protegidas nem valorizadas. Ao tentarmos agarrar satisfações em todos os lugares, não a encontramos em lugar nenhum.